Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo, irmão que vos fala é Jair Gomes, pai do barbudo, ó. Tira essa barba. Meus irmãos, como sempre venho narrando para vocês, eu só venho aqui fazer vídeo quando tiver algo pertinente ao nosso tema, né? A ideia do canal, que é desmistificar as incoerências institucionais. E recentemente, faz uns 2 dias que eu mantive um diálogo com alguns irmãos, né, no grupo de estudo maçônico, e que nasceu, né, a ideia de fazer esse vídeo, que foi algo bastante, digamos assim, fora de um princípio, e que eu fiz uma contextualização buscando entender o ocorrido que um determinado irmão fez em relação ao que eu vou apresentar para vocês. Ele disse o seguinte, ele disse que ocorreu na sua potência, que está dentro desse ciclo maçônico da autocracia, que o mesmo foi procurado por algumas pessoas, ditas maçons, e que pediram para adentrar na sua instituição. De princípio na sua loja, né? Procurou ele, o seu venerável, e a loja decidiu fazer a iniciação, não reconhecendo essas pessoas que, de certa forma, disseram para ele que passaram pelo ritual maçônico e que receberam os sinais e toques e palavras. Dito pelo mesmo que essa temática de reconhecimento maçônico foi confirmado da parte dessas pessoas. Todos os irmãos foram devidamente, segundo a linguagem maçônica, trolhados e passaram por esse processo, ou seja, manter o reconhecimento. Mas, segundo a deliberação da loja, não reconheceram a iniciação das pessoas e submeteram a essas pessoas a uma nova iniciação. O incrível que pareça, foi dentro do mesmo ritual que antecedeu ao povo que eu estou apresentando para vocês. Ou seja, repetiram o mesmo processo. E nasceu então um diálogo do que consiste o que seja a legalidade iniciática na maçonaria. Como proceder, da onde nasce esse direito do maçom de se declarar maçom. Para você melhor entender, deixa eu fazer uma pequena introdução. Digamos que alguns indivíduos estudiosos, né, decide estudar maçonaria fora da instituição, porque hoje temos vários materiais maçônicos, né, na internet, até mesmo rituais maçônicos. Se você colocar aí no Google ritual escocês antigo e aceito, você vai encontrar em PDF, ritual de York, Schrader, todos os rituais maçônicos estão na internet. E digamos que essas pessoas apaixonadas pela ideia maçônica não têm princípio, digamos assim, dentro da transmissão iniciática de Áurea Catena, como eu gosto sempre de falar aqui. Eles não foram iniciados em uma loja maçônica, não receberam de fato a transmissão de verdadeiros maçons dentro da mesma origem. Eles simplesmente decidiram, estudando secundariamente, resolveram se reunir e começaram a estudar os rituais maçônicos e criaram-se, digamos assim, um templo físico, um local físico, ornamentaram esse local, compraram aventais, porque você compra aí nas lojas de maçonaria online, e se paramentaram, né? E se denominaram maçons. Ou seja, para melhor entendimento, se auto-iniciaram pela forma intelectualizada, ou seja, não passaram pelo processo iniciático. Eles se denominaram maçons, ok? Porém, ocorre o seguinte, foram captando pessoas. E na captação das pessoas, manteram-se o processo iniciático conforme reza o ritual. Ou seja, aquele ritual que eu passei, que você passou, dependendo do seu rito, eu passei pelo rito adornamento, se você passou pelo escocês, se você passou pelo York, né, e etc, etc. E aí eles transmitiram, dentro do ritual, as mesmas temáticas que eu recebi, que você recebeu. Podemos dar legalidade a essas pessoas, de princípio, e aquelas pessoas que eles iniciaram? Podemos
chamá-los de maçom, fica um vazio, né? Fica um negócio... Então, o que dá legalidade? Seria o meio onde você está inserido ou o meio que foi formado. Para entrar mais nesse tema, qual é a segurança? Qual a segurança que nós temos que no ano de 1717, quando se reuniram, segundo a narrativa de James Anderson, reuniu-se 4 lojas, como assim ele narra, em uma taberna, que eu considero uma boate moderna, né? Em uma taberna, e ali se disseram maçons. E criaram uma instituição maçônica com a gramatura Grande Loja de Londres. Nós temos a segurança, temos documentos comprobatórios que todas aquelas pessoas ali, de fato, tiveram um princípio iniciático, eles foram devidamente iniciados, ou eles se autodeclararam maçom. Já que a maçonaria especulativa, nós temos certeza absoluta, digamos assim, que eles não têm princípio na maçonaria operativa. Foi uma narrativa criada e que chegou aos nossos ouvidos hoje. Nem a própria Grande Loja Unida da Inglaterra hoje defende que os maçons que ali estavam naquele dia, de fato, foram iniciados nas guildes maçônicas que ali existia, digamos assim, dos pedreiros livres. Não temos provas comprobatórias. Sequer nós temos os nomes dos participantes daquele momento, quem eram os membros daquela loja e etc. Temos que foi escolhido um grão-mestre e etc, etc. E dali surgiu a maçonaria especulativa de origem inglesa que nós conhecemos hoje. Nós não temos segurança em dizer que todos aqueles maçons passaram pelo rito maçônico iniciático. Até porque, em relação ao grau de mestre, não existia, né? Era considerado somente reconhecido o aprendiz e o companheiro. E aí, quem foi que iniciou esse primeiro mestre? Ou ele se autodominou mestre? Como foi esse processo iniciático? Fica tudo uma vacuidade, né? Se você gosta de pensar, se você gosta de ser uma pessoa crítica, você vai ficar se questionando. E aí, eu fiz a contextualização na fala desse irmão e pedindo legalidade do que seja um rito maçônico. E, de fato, a legalidade do que consiste um processo iniciático. Ficou-se um momento fúnebre, como sempre, porque eu digo sempre para vocês que é muito fácil você falar para uma eclésia de maçons, onde você tem absoluta certeza que você não vai ser questionado na sua fala. Você pode chegar aqui e dizer, só existe 3 vertentes maçônicas no Brasil regular. Aí um cara faz uma contextualização, me dê o princípio dessa regularidade. Da onde nasce isso? O cara não vai saber responder, ele vai ficar numa vacuidade total, vai inventar situações, mas não tem princípio, ok? Isso é fato. Isso a gente debate sempre nos grupos, quando algum irmão desconhece que esses debates já está sendo, já foi deliberado, né? Já chegamos a um denominador comum, mas ele não conhece, ele chega fazendo essa afirmação e se perde no tempo e espaço e acaba até ficando com raiva e saindo do grupo porque a sua tese não tem sustentabilidade. Então, da onde nasce uma regularidade de um ritual maçônico? Da onde nasce? Nós temos, de certa forma, registros de patente de algum ritual maçônico é patenteado, algum ritual maçônico é considerado, digamos assim, regular mediante algum órgão competente, né, que dá esse direito? Não temos, né? Não temos também. Fica difícil você dizer que temos, não temos. A única fonte que nós temos para dar legalidade a ritos maçônicos é o Landmark, de Mackay, né? Onde diz que um ritual maçônico, para ser considerado um ritual maçônico regular, tem que ter a lenda do 3º grau. Então, esse ritual pode se considerar um ritual maçônico se ele, na sua metodologia, no seu rito, tiver o ritual do 3º grau. Então, esse ritual pode se considerar um ritual maçônico regular. Então, aí nós temos diversos rituais maçônicos que têm, na sua compilação, na sua metodologia, o ritual do 3º grau, né? Ou seja, a lenda do 3º grau, etc. Até aquele rito que na maçonaria brasileira é considerado um rito espúrio, mas eu estudando esse rito, né, que é o Memphis Mizraim, né, ele tem sim
no seu simbolismo, a lenda do terceiro grau. Então, segundo o Landmark, deveríamos considerar esse rito como um rito regular, ou seja, segundo o Landmark. Mas algumas potências maçônicas, principalmente aqui no Brasil, o considera um rito espúrio, falso. Mas, segundo o Landmark, basta ter nos seus princípios, da sua metodologia, da sua pedagogia, a lenda do terceiro grau, ou seja, o processo iniciático da iniciação, a elevação e a exaltação que contém a lenda do terceiro grau, segundo o Landmark, é considerado um rito regular. Bem, voltando à ideia que eu estou te apresentando, daqueles indivíduos que começaram a estudar a maçonaria e resolveram criar uma instituição maçônica, né, e se denominaram maçonaria, e aí começaram a iniciar pessoas, que acredito que foi o caso, né, que esse irmão tentou apresentar, que ele desconsiderou o princípio da iniciação dessas pessoas. No meu caso, eu também desconsideraria. Porque eu buscaria, de fato, se essas primeiras pessoas não têm origem. Mas, se eles tiverem origem, se aquelas pessoas que procuraram fundar uma loja, mas se eles foram devidamente iniciados em uma árvore genealógica, né, que eles foram devidamente, que eles receberam de transmissão oral a iniciação e resolveram fundar uma loja maçônica, você pode procurar aí no meu canal, eu falo que é algo totalmente dentro de um princípio de regularidade maçônica. Não há necessidade de você pertencer a uma instituição ou ficar jurisdicionada a uma instituição para você denominar-se uma loja maçônica. Basta compor ali, de fato, a origem da maçonaria, feita devidamente de maçons devidamente iniciados, para que você dê o início a uma nova vivência maçônica e logo constituir uma potência maçônica que não foi diferente de todas as lojas maçônicas e de todas as potências maçônicas que veio a existir nesse globo terrestre e que estão aí a existir esporadicamente, constantemente. Eu já falei aqui N vezes no meu vídeo que toda a maçonaria brasileira, digamos assim, a gente pode até generalizar, que toda a maçonaria brasileira tem sua origem no tronco raiz, digamos assim, numa árvore genealógica que é do Grande Oriente do Brasil. Acredito eu que todos os maçons aqui do Brasil têm o princípio da maçonaria gobiana. Eu, particularmente, fui iniciado no Grande Oriente do Brasil, né, na loja Viana de Carvalho, 1153, loja essa jurisdicionada pelo Grande Oriente do Brasil, Ceará, e confederada ao Grande Oriente do Brasil. Então eu tenho origem. De fato, eu posso me apresentar como maçom de origem, ou seja, eu fui devidamente iniciado em uma loja legalmente constituída. Se há uma desconsideração hoje da parte da maçonaria autocrática que eu não seja maçom, né? Que eu não seja maçom regular na origem, então toda essa árvore genealógica também não passa de ser uma mentira. Eu fui simplesmente enganado. Para que eu possa ser um maçom irregular dentro dos princípios do que consiste a iniciação, todos os meus irmãos ali, quando eu me apresentei, quando eu fui apresentado à maçonaria, quando devidamente passei pelo processo iniciático, não eram maçons regulares, não tinham origem, eram mais ou menos como eu fiz a introdução. Eram maçons, pessoas que procuraram estudar a maçonaria, pegaram-se um ritual na internet e aí eu fui enganado. Mas como eu não acredito nisso, né? Como eu tenho certeza que eu estava dentro de uma loja regular, dentro de uma eclésia legalmente constituída de maçons regulares na origem, eu acredito na minha iniciação, certo? Então, como definir, de fato, nessa era cosmonáutica, como você conhecer, de fato, a origem de uma loja maçônica? Bem, eu convido você aqui a pesquisar a origem dos maçons. Esqueça a origem da potência. Esqueça a origem da loja. Busque conhecer a origem dos maçons que constituíram aquela loja. Procure saber se de fato eles têm origem. Se de fato eles foram devidamente iniciados em uma loja legalmente constituída, certo? Dentro da árvore genealógica da maçonaria brasileira.
Se de fato eles foram, então não tenha medo, você recebeu a transmissão iniciática. Por quê? Porque todo mestre maçom tem essa capacidade, ele tem esse direito de transmitir aquilo que ele recebeu, não de forma individual. Só vai haver um momento, e acredito que não está muito longe, e que foi profetizado, digamos, dentro do próprio Landmark, quando ele diz, abre aspas, se esse sistema de organizações institucionais de grandes lojas acabarem, há necessidade da permanência de um mestre maçom, que ele denomina grão-mestre. Então, acredito, se acabasse esses sistemas institucionais de grandes lojas e etc., o mestre maçom ia permanecer. Ele diz que deve permanecer para que haja continuidade. Então, na prerrogativa de um grão-mestre, ele pode transmitir o processo iniciático, tanto de iniciação, de elevação e de exaltação por via oral, ou seja, simplesmente sem a ritualística. Ele transmite ali para o neófito, né, a tradição maçônica, porque ele está ortogado como mestre maçom. Assim como ele recebeu, ele pode transmitir. Então, procure saber aonde você está entrando. Procure saber onde você está entrando. Buscando a origem dos maçons. Não se preocupe com a origem da potência. Se preocupe com a origem dos maçons. Se esses maçons foram devidamente iniciados, né, elevado e exaltado, e se eles estão aptos, dentro da árvore genealógica, transmitir a você a iniciação. Se de fato for comprovado os princípios iniciáticos desses indivíduos que constituem essa loja, você recebeu de fato a iniciação. Então não se preocupe. Agora, se você caiu em um golpe, né, que um grupo de pessoas se constituíram e acharam rituais na internet e denominou você por um processo iniciático fora de uma tradição maçônica iniciática de transmissão, porque eu acredito ainda nessa transmissão, eu não posso aqui me denominar um babalorixá, digamos, se eu não fui raspado lá no princípio, não fui raspado, pintado e catulado, ou seja, se eu de fato não fui iniciado no candomblé. Eu não posso simplesmente chegar aqui, ir para uma faculdade iorubá e ali me instruir intelectualmente, falar as línguas iorubá e de repente me tornar um babalorixá. Eu não vou ter a essência, eu não vou ter a mística, eu não vou ter a transmissão. Eu vou ser um babalorixá totalmente intelectualizado. Ou seja, eu vou ser um professor, eu posso ensinar aquilo que eu aprendi, mas eu não posso transmitir a áurea catena, eu não posso transmitir o processo de fato iniciático, porque não ocorreu comigo o processo iniciático. Então, um mestre maçom, mestres maçons que foram devidamente iniciados, eles têm essa capacidade, eles têm esse direito de perpetuar a maçonaria. Aprendiz pode iniciar um neófito? Outra pergunta, né? Um aprendiz pode fazer, dentro do que consiste essa ideia iniciática, constituir um outro aprendiz? Eu vou deixar esse tema para uma outra oportunidade. Te amo sem te conhecer.